2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6. Semana passada, voltamos a essa carta e eu abordei do capítulo 3, verso 1 a 5. Falamos sobre orações, motivos pelo qual temos para orar, e também sobre a nossa confiança no nosso Deus. Na verdade, uma confiança dupla que Paulo cita nesses versos de 1 a 5, Porque ele cita tanta confiança que ele tem no Senhor, de que o Senhor vai continuar fazendo a obra que ele estava fazendo na vida dos Tessalonicenses, mas também ele fala, e foi muito importante, ele fala da confiança que ele tinha de que os irmãos Tessalonicenses não só estavam praticando tudo aquilo que ele já havia ensinado, como iriam continuar fazendo, E é sempre bom lembrar, mesmo sem a presença física do apóstolo Paulo. Agora vamos para os versos 6 a 12 nessa manhã, e semana que vem a gente finaliza na graça do Senhor essas duas cartas para a glória de Jesus. Amém? Então, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versos 6 a 12 nesta manhã. Diz assim: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada como quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis a Tua palavra, continue falando nos nossos corações, agora através dessa palavra, desses versos, Pai. Já te agradeço desde já, Pai, pela graça que o Senhor nos concedeu este ano. Não posso deixar de sempre mencionar, de podermos, Senhor, num país livre como temos, numa cidade livre como temos, Pai, poder nos dedicar quase um ano inteiro, Pai, a estudar verso por verso, duas cartas do Senhor, da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque aqueles que conhecem a igreja perseguida, os países em que os nossos irmãos celebram quando tem uma página, literalmente uma página rasgada da Tua palavra, irmãos em outros países que precisam decorar passagens para não perder a Tua palavra, porque não podem, às vezes, em alguns países, nem ter mesmo uma página rasgada, Pai. Então eles leem, decoram e já queimam e descartam ou enviam para outros lugares. É um privilégio, uma graça muito grande da parte do Senhor. O Senhor nos dá o privilégio de podermos, com tranquilidade, tendo certeza que na próxima semana continuaremos, nos dedicar ao estudo minucioso, Pai, assim, sem pressa, de duas cartas inteiras da Tua palavra, Pai. Portanto, nós Te louvamos, Deus, e que possamos ser responsáveis e que possamos, de certo sentido, honrar esse privilégio e essa graça que o Senhor nos concede, para a glória do Senhor. Meus irmãos, chegamos aos versos finais dessa carta, e nesses versos 6 a 11 agora, 6 a 12, Paulo agora vai, de certa forma, não vou dizer atacar, mas ele vai tocar no principal problema dessa igreja, que nós vamos ver nesses versos. Na primeira carta, ele já havia tocado umas 2 vezes no assunto. Ele toca nesse assunto no capítulo 4 e no capítulo 5 da primeira carta. Mas quem é bom de memória vai se recordar que quando ele tocou nesses assuntos lá na primeira carta, eu falei, não vou falar muito sobre esse ponto, porque eu vou deixar
para o final da segunda carta, em que ele vai dedicar um tempo maior. E chegamos a esse momento em que Paulo vai tocar no principal problema dessa igreja. E aí, meus irmãos, quem já é crente velho, como a gente gosta de dizer, quem aí já é crente velho, ou como a gente queria ter uma igreja em que o maior problema é esse aqui, tá? Porque nós vamos ver nesses versos que o maior problema dessa igreja era que tinha gente preguiçosa que não queria trabalhar. Então, meus irmãos, por um lado, o problema que a gente queria. Quem conhece, por exemplo, a igreja de Corinto, né? E sabe ali os problemas que a igreja de Corinto tinha. Nossa Deus, como a gente queria ser a igreja de Tessalônica, né? Onde o maior problema da igreja é ter gente preguiçosa. Meus irmãos, porque de todos os problemas que uma igreja pode ter, talvez esse é um dos mais tranquilos de lidar, né? Mas nós vamos ver que mesmo sendo um problema que todo pastor, toda liderança de igreja queria ter, né? Se tivesse que escolher, era esse o que a gente queria ter. Ainda assim é um problema que a gente tem que tratar. E eu vou dizer para vocês que esse é um dos assuntos que a palavra de Deus trata de forma muito clara, e que eu vou dizer, talvez você nunca ouviu uma pregação sobre isso, sobre esse assunto. Porque embora, vou dizer para vocês, não é apenas nessa passagem que a palavra de Deus fale desse assunto, Provérbios fala muito sobre o pecado da preguiça. Alguns que conhecem de Bíblia talvez vão se lembrar, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Mas a Bíblia fala bastante sobre preguiça, sobre trabalho, mas é muito pouco tratado nos nossos púlpitos. Então, a importância, e aqui eu sempre abro um parênteses, né? Um dos privilégios e um dos benefícios de termos séries como essa, em algum espaço e momento na igreja, que é essa pregação em sequência, que a gente chama de pregação expositiva, é que a gente não tem como escolher os assuntos, amém? Eu não escolhi os assuntos que tratei durante todo esse ano, é o que a palavra apresentava, então a gente não tem como escolher, não que seja pecado escolher, tá, meus irmãos? Todo pastor, ele em algum momento, ele vai escolher o assunto que vai trazer para o púlpito. Se eu parasse, por exemplo, pelo menos por uma semana, ou durante um mês, a série em Tessalonicenses e falasse, vamos tratar um assunto tal, não estaria pregando, até porque o pastor, a liderança da igreja, precisa conhecer a sua igreja. A exemplo dessa carta, eu estou seguindo o que Paulo escreveu, mas percebe como que Paulo, quando ele escreve a carta, ele toca nos assuntos que a igreja precisava. Amém? Lembra que na primeira carta ele fala que sobre o assunto de amar o próximo, de amar os irmãos, ele não precisava falar muito? Já na de Coríntios, não sei se vocês vão lembrar, ele fala bastante, porque o problema na igreja de Corinto era a falta de amor. Mas em Tessalônica não era, em Tessalônica eram outras questões. Então, todo pastor, ele precisa conhecer a igreja, 100% é impossível, mas todo pastor, toda liderança de igreja, ele precisa conhecer a igreja a ponto de saber qual assunto que ele tem que tratar. Amém? É claro que hoje em dia a gente não precisa inventar, a gente tem já na palavra. Mas o que eu quero estabelecer é que não é pecado a gente escolher também. Mas, é por isso que eu disse, em algum momento, em algum espaço da vida da igreja, é preciso ter um espaço para de termos essa pregação em sequência, porque aí a gente não escolhe. E já, agora deu um ano, né, que comecei em novembro do ano passado já dedicar a cartas completas, nós temos visto como que mesmo sendo em sequência, o Espírito sempre conduz, a gente sempre trata de assuntos que são atuais, amém? Então, feita essa breve introdução, vamos ao problema que Paulo trata, né? Verso 6, ele começa assim: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês. Quero parar aí por enquanto. Lá na primeira carta, na 7ª pregação da primeira carta, que está com o tema tanto no Facebook quanto no YouTube. Não, no Facebook deve ter apagado, né? Então vai estar só no YouTube. Como deve ser a relação entre líderes e membros na igreja? A 7ª pregação da primeira carta foi esse tema que eu dei. Lá eu falei, porque Paulo trata disso no capítulo 2 da primeira carta, como que é o padrão da Bíblia sobre a relação entre líderes, pastores e os membros da igreja. E eu dediquei 2 pregações nesse capítulo 2 para mostrar como que
o lado que a Bíblia condena, que não deve ser de abuso, de autoritarismo e tal, de que o pastor manda em tudo, não deve ser assim. E abordei, por outro lado, no capítulo 2, a forma como Paulo fazia, que esse é o padrão para nós. Paulo fala lá naquele capítulo 2 da primeira carta, que ele lidou com a igreja como uma mãe lida com o filho, acariciando, ou seja, com carinho, com jeito. Mas ele também diz que ele também lidou como um pai trata o filho, exortando, consolando, encorajando. Então eu estabeleci naquela pregação que o modelo de Paulo de relação de liderança é um modelo familiar. É como um pai trata o filho, como uma mãe trata o filho, e assim deve ser o modelo da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, nós não podemos confundir esse modelo, vamos dizer assim, amoroso, esse modelo tranquilo, esse modelo na base da relação de pai e filho, familiar mesmo, né? Porque para Timóteo, um jovem pastor, ele diz assim: trate os mais velhos como seus pais, as mais velhas como suas mães, os jovens como suas irmãs e irmãos. Então é esse modelo familiar de liderança. Mas, meus irmãos, isso não significa que uma liderança da igreja, seja o pastor juntamente com a equipe da liderança, não deva disciplinar. E por que eu decidi destacar esse ponto nesse comecinho? Porque a gente, no nosso mundo de hoje, onde existe o politicamente correto, onde existem, preste atenção, eu dediquei uma pregação só sobre isso, que foi a 6, a falar de abuso espiritual na igreja. Então existe, não vou falar disso hoje, existe, mas por um outro lado, a gente não pode reagir a esse tipo de liderança abusivo partindo para o outro extremo em que não existe autoridade na igreja. Amém? Em que não existe disciplina, em que o pastor ou o líder não possa disciplinar os seus membros, porque senão a gente chega num outro problema da nossa igreja hoje em dia, das nossas igrejas hoje em dia, em que, assim, eu vou falar por mim, eu conheço inúmeros membros de igreja que troca de igreja porque na igreja anterior ele foi disciplinado. E aí, para fugir da disciplina, ele troca de igreja. Quantos casos, deixa eu dizer, dos últimos... Deixa eu recapitular. Desde a pandemia para cá, 2020 e 2021, que eu tenho, assim, relacionamento intenso e constante com vários pastores da nossa cidade. Então, assim, quando a gente está naquela conversa de pastor, né, aquela mesa quadrada de pastor ali, assim, os casos que a gente ouve de membros que mudam de igreja porque foram disciplinados, ou de membros que às vezes não mudam de igreja, mas não aceita ser disciplinado, assim, não está escrito. É um dos problemas da nossa igreja hoje em dia. E tudo isso é um pouco, em partes, porque a gente vive uma geração, de modo geral, que tem alergia à autoridade. E aqui não é só de pastor, não. A geração atual não respeita pai e mãe mais, não respeita professor mais. A gente vê vídeos na internet do que os alunos hoje em dia fazem com o professor. Então é uma crise geracional contra todo tipo de autoridade. Certo? Até de forma, não vou entrar em política aqui, mas até de forma jurídica e constitucional, leis têm sido aprovadas e outras têm sido, vamos dizer assim, abolidas e que têm minado a autoridade, por exemplo, de policiais, de autoridades públicas. Então, fecha parênteses, senão eu vou embora aqui para outros cantos. Então, meus irmãos, o ponto aqui olha o que Paulo começa dizendo: irmãos, em nome do Senhor Jesus, ordenamos a vocês. O que ele vai falar agora, ele não vai estar pedindo, não é um conselho. Aconselho vocês, eu peço pelo amor de Deus por vocês. Não, ele está dizendo, eu ordeno, eu exorto. Paulo, quando precisa, ele usa esse tom. Na carta aos Coríntios, então, é uma das cartas que ele mais pega pesado, nos Gálatas. Quando Paulo tinha esse modelo de liderança familiar, mas quando precisava, irmãos, ele exercia a autoridade que ele tinha como apóstolo. E a gente precisa entender que, embora, outro detalhe aqui, hoje em dia muitas igrejas também não disciplinam membros com medo de perdê-los. Porque como sabe que essa geração está muito, como a gente diria, muito mimimi, muito Nutella, qualquer repreensão, qualquer disciplina, a pessoa sai e vai embora. Então muitos pastores têm deixado de disciplinar membros para não perder, para continuar tendo ele sentado na cadeira. E aí é um outro problema. Amém? Então, há momentos, meus irmãos, em que a gente vai ter que disciplinar. E líderes não podem ter medo de disciplinar quando é preciso. Amém? De chamar e dizer, olha, eu não estou te pedindo agora não, tá? Se você ouvir isso do pastor, do líder, você tem que saber entender. Porque vai haver, é claro que
tendo respaldo hoje em dia da palavra, amém? Não é, deixa eu abrir um outro parênteses aqui, eu não consigo. Não é aquela de, você está querendo mudar de emprego, aí você foi comentar com o pastor vira para você e fala, não, você não vai mudar de emprego, não. Também já vi. Não é esse o caso. É questão aqui, pautada na palavra, amém? Pastor e líder não tem que governar a sua vida, mas a partir do momento em que você precisa ser disciplinado, a partir de ele te mostrar biblicamente que você está errado, ele tem essa autoridade para disciplinar você. E é nesse ponto em que você vira e diz, irmãos, em nome de Jesus, eu ordeno a vocês. Amém? Porque é preciso haver disciplina nas nossas igrejas. As igrejas que a gente conhece, que a gente sabe que é uma bagunça, que todo mundo peca e ninguém fala nada, e esse é um dos motivos hoje em dia para você sair, mudar de igreja, é uma igreja onde o pecado já está alastrado e todo mundo peca, desde os líderes até os membros, e ninguém faz nada, o pecado não é disciplinado, ele não é confrontado. Esse é um motivo hoje para você mudar de igreja. Amém? Esse é um motivo hoje para você mudar de igreja. Mas voltando aqui, por quê? Porque precisa haver disciplina, meus irmãos. Jesus estabeleceu em Mateus 18 as bases para a disciplina. Jesus diz, quando teu irmão pecar, tu vai, exorta ele, se ele não se arrepender, você chama 2 testemunhas, se ela, mesmo com a testemunha, não se arrepender, você vai e apresenta para a igreja. Se mesmo diante da igreja eles não se arrepender, Jesus diz, você considera eles como pagão. E nós vamos ver aqui nesses versos que Paulo ecoa isso. Amém? Então, deve haver disciplina. Preparando esse esboço, eu me lembrei daquela expressão que a gente tem, né? A igreja não pode ser a casa da mãe Joana. A gente não tem uma expressão, tá achando que é a casa da mãe Joana? A igreja não é casa da mãe Joana. É preciso haver ordem e disciplina. Como Paulo fala aos Coríntios, é preciso haver ordem e decência na igreja. A igreja não pode ser uma bagunça. E aqui eu não estou falando do prédio não, tá? Não estou falando de bagunça, as cadeiras estão bagunçadas. Também, né? Porque a estrutura física pode ser um reflexo da condição da igreja. Mas eu falo bagunça de que cada um faz o que quer. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Na forma de viver, igreja não pode ser bagunçada. Por isso que para não virar bagunça, é preciso haver disciplina. É preciso haver momentos em que você vai virar para a igreja e dizer, irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno a vocês. Amém? Porque isso é disciplinar aqueles que precisam ser disciplinados. Mas vamos ver quem que Paulo está disciplinando aqui nesse momento. Ele diz, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam. Olha o que ele diz, pesadíssimo. Irmãos, eu ordeno a vocês que se afastem. Lembra, eu disse que Paulo ia ecoar o que Jesus falou. Se o irmão não se arrepende, vocês consideram e tratem ele como um gentil. Isso é, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Afastar da comunhão viva da igreja. Hoje em dia é raro alguém sair de uma igreja local porque foi excluído, excomungado, né? Mas isso é bíblico. A excomunhão ou a excomungar alguém é bíblico. Há membros que depois de você disciplinar, se não aceita ou não se arrepende, você precisa oficialmente dizer, irmãos, a partir de hoje, fulano de tal ou a família tal não faz mais parte da membresia. Ninguém vai impedir eles de participar do culto, mas nós não consideramos como parte do rol de membros da igreja. Que a gente vai lá na planilha do Excel do grupo da igreja e exclui. Se tiver hoje em dia grupo de WhatsApp, vai ser excluído do grupo do WhatsApp. Amém? Por quê? Porque se não aceitou a disciplina, se não se arrependeu e permanece, Paulo diz, eu ordeno aos demais que se afastem deles. Amém? E aí ele diz, se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada. Como eu disse, lá na primeira carta, Paulo já havia citado esses que vivem de forma desordenada. Quem são esses? Esses que vivem de forma desordenada, essa palavra tem um significado também de indisciplinado, insubordinado. Não sei se vocês vão se lembrar, mas no fim da primeira carta ele havia dito sobre aqueles que não guardam e não obedecem a tudo que ele havia escrito.
Ou seja, a partir do momento em que o apóstolo, com a sua autoridade, disciplinou, apontou o problema que devia ser corrigido na igreja, se há irmãos no meio da igreja que não segue, que não obedece, que permanece rebelde, insubordinado, que permanece na sua prática pecaminosa, é esses que Paulo diz agora para os demais: se afastem deles. E nós vamos ver aqui que esses que vivem de forma desordenada são aqueles, ele vai dizer, que não querem trabalhar, que querem viver uma vida assim, de deixa a vida me levar. Mas ele diz algo assim, aqueles que vivem de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Então olha o que Paulo está estabelecendo. Irmãos, lembrem-se do modo de viver, porque aqui é importante. Paulo, como apóstolo, ele não apenas como líder, ele não apenas pregava, ele não apenas ensinava, mas ele também demonstrava com a sua própria vida a forma de viver para Cristo, a forma de viver o cristianismo. Amém? Porque esse aqui é um outro ponto importante, né? Líderes não lideram apenas ensinando, apontando o caminho. Eles devem liderar pelo exemplo. Amém? Então, todo líder, lembra que, não sei se vocês vão lembrar, teve um momento, se não me falha a memória, Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. É o duro sermão de Jesus para os fariseus. Jesus começa o capítulo dizendo assim para o povo: façam tudo o que eles mandam vocês fazer, mas não façam nada que eles fazem, porque eles falam, mas não praticam. Lembra que Jesus falou isso dos fariseus? Porque eram líderes religiosos que ensinavam, e olha o que Jesus diz: tudo que eles ensinam vocês podem praticar porque está certíssimo, mas não imitem eles porque eles não praticam o que pregam. O líder verdadeiro, autêntico, ele prega, ele ensina, e não existe liderança sem pregação, sem ensino, amém? Não existe. Não existe um liderar só por meio do exemplo também. Não existe. Porque, principalmente sendo líder, você precisa liderar através da palavra, através do falar. A Bíblia, no Novo Testamento, chama de ministério da fala, porque líderes foram chamados para liderar através da fala. Mas não apenas isso. É como um pássaro de duas asas. Você ensina e você age. Atos capítulo 1, verso 1, Lucas começa dizendo assim: eu vou falar para vocês tudo que Jesus começou a falar, a ensinar e a fazer. Porque essa é a asa do líder. É fazer, é ensinar e também viver. E Paulo diz isso. Paulo diz assim, olha: se afastem de todos aqueles que vivem de forma desordenada e não segundo a tradição que nós deixamos para você. O que é tradição aqui, meus irmãos? Tradição aqui, essa palavra, vamos dizer assim, é um conjunto de tudo que Paulo e aqueles que estavam com ele, como Timóteo e Silvano, ensinaram, pregaram e também viveram como exemplo. Então, tradição aqui é tudo que Paulo ensinou, pregou e tudo que Paulo viveu. Eu gosto de um dos versos de 1 Corinto, porque Paulo vira para essa igreja que já tinha perdido de vista o exemplo de Paulo, e é por isso que nessa carta Paulo fala, né, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí tem um capítulo, eu tinha colocado aqui, mas depois eu tirei o esboço, cabia na página só. Paulo vira para a igreja de Corinto e diz assim, olha, eu não posso ir aí, mas eu vou mandar Timóteo, para que Timóteo lembre vocês a maneira com a qual eu vivo o evangelho. Então Paulo diz assim, eu vou mandar Timóteo para que ele indo aí, vocês possam ver, olhando para a vida dele, a maneira que a gente vive o cristianismo. Porque liderar é isso, é também pelo exemplo. E tradição aqui é isso. É tudo que Paulo ensinou e tudo que Paulo viveu. Por isso que ele é capaz de dizer, olha, todos aqueles que no meio da igreja não estão vivendo baseado naquilo que a gente ensinou quando esteve com vocês, e que essa é a segunda carta, e tudo que eu escrevi na primeira, que nós escrevemos na primeira, vocês e a forma como vocês viram a gente viver, que vocês se afastem dele. Porque essa é a tradição que vocês devem seguir. E já fazendo a aplicação, essa tradição que nós temos hoje, nós temos ainda hoje através do quê? Da palavra. Eu estou dizendo isso porque existe no catolicismo a ideia de que tradição é o que ao longo da história os papas, os padres ensinaram. E aí eles separam tradição da Bíblia.
Inclusive dizem que a tradição está no mesmo nível que a Bíblia, mas o que eles chamam de tradição não é o que Paulo está chamando aqui de tradição, não é o que nós cristãos protestantes chamamos de tradição. Tradição para nós é o que está escrito aqui agora, porque é o que descreve a forma como os apóstolos viveram e tudo que eles ensinaram. Então, tradição para nós é o que está escrito aqui e, de certo sentido, a forma como ao longo da história da igreja os cristãos praticaram tudo que está escrito. Amém? Então ele continua dizendo. Aí olha o que ele vai dizer, verso 7. Porque vocês, ele vai explicar o que é a tradição. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar. Então olha para vocês verem. Não é negociável. Os apóstolos ensinaram o que era autoritário, ensinado, passado para eles por Jesus, e eles também viveram a forma exemplar, vamos dizer assim, que depois deles a igreja tinha que viver. Então olha o que ele diz, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar. Vocês não têm que inventar de novo o cristianismo, amém? Vocês não têm que inventar. Nós já ensinamos e nós já vivemos. Então é isso que vocês têm que seguir. Vocês não têm que inventar roda, vocês não têm que inventar o cristianismo. E é a mesma coisa para nós ainda hoje, tá, meus irmãos? A forma como os primeiros cristãos, os apóstolos, viveram o cristianismo, está escrito aqui. E nós temos que ficar e imitar o que está escrito e nada além do que está escrito. Amém, irmãos? Nada além disso. Então, se a gente ficar em tudo que está escrito, que é a descrição de tudo que os apóstolos ensinaram e viveram, nós vamos estar seguros. Amém? Então, aquilo que está escrito, que foi registrado, a gente tem que seguir. Nós devemos imitar, meus irmãos. Nós temos uma responsabilidade como cristãos de imitar os primeiros cristãos. Temos que imitá-los. Amém? Agora, o que passar disso, pastor, mas tem coisa que a Bíblia não fala. Então nisso daí, por segurança, às vezes é melhor a gente deixar quieto. Amém? Deixa quieto. Então, mas então, já que a Bíblia não diz claramente, eu acho que é assim, eu vou, não, na segurança, é melhor não inventar algo novo. Amém? Fica só no que está no básico. Faz só o básico e você vai ser um excelente cristão, para a glória de Jesus. Então ele diz, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada, quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros, pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesado a nenhum de vocês. Então, se Paulo vai corrigir aqueles que estão vivendo na preguiça e tudo mais, ele diz assim, olha, afaste-se destes, porque, vamos lá, vocês têm que seguir e nos imitar. E aí Paulo lembra, que vocês lembram quando a gente esteve entre vocês? Lembra que nós, líderes, nós não vivemos de forma desordenada. Nós não vivemos de forma preguiçosa entre vocês. Pelo contrário, Paulo diz, pelo contrário, vocês vão se lembrar que todo o tempo que nós estivemos com vocês, nós trabalhamos pesado, de dia e de noite, para que nós não fôssemos pesados para vocês. Paulo está dizendo, nós como líderes, como pastores, como apóstolos, nós trabalhamos de dia e de noite, nós trabalhamos pesado para não nos tornar pesados para vocês, para não viver às custas de vocês. E se nós, sendo líderes, demos este exemplo, então está errado quando membros da igreja estão querendo viver assim. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, esse estilo de vida preguiçoso, que não quer trabalhar, vocês não aprenderam com a gente. Em algum momento, irmão, porque eu sei que ninguém aqui é perfeito, então em algum momento você já deve ter ouvido do seu pai e da sua mãe. Não foi isso que eu te ensinei. Quem já ouviu isso do seu pai e da sua mãe? Esse é o tom que Paulo está dizendo aqui, olha, essa vida preguiçosa, desordenada, vocês não aprenderam com a gente, não. Porque em todo o tempo, curto tempo que a gente esteve com vocês, vocês viram a gente trabalhar pesado, fadigando de dia e de noite, para que a gente não vivesse às custas de vocês. Aí olha o que é interessante o que ele vai dizer no verso 9. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Verso 11.
Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não come. Então olha o que ele diz, preste atenção, nós trabalhamos de dia e de noite para não viver às custas de vocês, não depender de vocês. Aí olha o que ele diz no verso 9, não que não tivéssemos esse direito. O que ele está querendo dizer com isso aqui? É que, meus irmãos, eu não vou estender aqui, tá? Mas não só por essa passagem, mas existem outras, inclusive uma do próprio Jesus, em que Jesus deixa claro que aqueles que vivem pro Evangelho, eles devem ser mantidos pelo Evangelho. Jesus estava claramente falando sobre pastores e líderes. Portanto, meus irmãos, seja pastor, seja padre no cristianismo católico, não é pecado pastor ou padre viver por conta da igreja, ter um salário da igreja. É bíblico. Amém? É bíblico. Jesus disse, aqueles que vivem para o Evangelho, eles também vão ser mantidos pelo Evangelho. Então é bíblico. Agora vamos lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Paulo está dizendo no verso 9, não, nós abrimos mão de viver às custas de vocês e, pelo contrário, trabalhamos de dia e de noite. Aí olha o que ele diz, que ele lembra. Não porque a gente não tinha o direito de ser sustentado por vocês, porque a gente tem esse direito. Ele poderia dizer, dado e deixado claro pelo próprio Jesus, nós tínhamos o direito de ser sustentados e mantidos pela igreja. Mas olha o que ele diz, mas nós abrimos mão desse direito por dois motivos. Ele diz, porque nós queríamos que nós, com a nossa própria vida, nos tornássemos exemplos para você. E aí ele diz, porque vocês lembram o que nós dissemos quando ainda estávamos com vocês? Nós ordenamos, aquele que não quiser trabalhar não deve comer. Então vamos dizer assim, um mandamento. Ele diz, se não quer trabalhar, então também não vai comer. Se não quer arregaçar as mangas, então também não vai receber. E aqui o comer, lembre-se que desde Atos capítulo 6, a igreja desde o seu início sempre teve esse, quem tinha dava das suas posses para quem não tinha, colocava aos pés dos apóstolos, Atos capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6, quem tinha um pouco a mais dava para os líderes, para eles distribuir para os necessitados. Então sempre houve, desde o início da igreja, esse apoio aos necessitados. Mas aí olha o que Paulo diz. Só que esse apoio aos necessitados não se aplica no caso daqueles que estão precisando por causa de preguiça, porque não quer trabalhar. Paulo diz, se não quer trabalhar, então também não vai comer. Esse é um mandamento. E aí ele diz, e como nós ensinamos isso, nós buscamos não apenas ensinar, mas praticar. Porque olha que exemplo máximo. Se nós, sendo líderes pastores, que temos o direito dado por Jesus de sermos mantidos por vocês, abrimos mão de sermos mantidos por vocês para arregaçar a manga e trabalhar, quem dirá vocês, membros da igreja? Então tem que trabalhar. E olha para você ver como que é pesado, meus irmãos. Porque aqui é algo importantíssimo. Como eu disse, existem bases bíblicas assim, de sobra para dizer que a igreja precisa ajudar os necessitados entre eles. Esse é um dos objetivos constantes da igreja, ajudar aqueles entre nós que estão precisando. Agora, existe o lado B dessa verdade, que é, a gente precisa conhecer se essa necessidade, ela é real ou é mera preguiça de trabalhar. Amém? Ou é mera preguiça. E aí Paulo está dizendo, se a liderança identifica que existe pessoas no meio da igreja que ele está precisando, mas é porque não quer trabalhar, é porque não quer arregaçar a manga, é porque está ficando de segunda a sábado deitado no sofá, deixando a vida levar, Paulo diz, esse não vai receber. Se você conhece a palavra, talvez você vai se lembrar de que lá na carta a Timóteo, na primeira carta, capítulo 5, Paulo vai instruir Timóteo, um jovem pastor, a como organizar a igreja. E no capítulo 5 ele vai falar o seguinte, coloque na lista daqueles que vão receber ajuda, somente viúvas que sejam verdadeiramente viúvas, que não tenham familiares para ajudar. E aí Paulo fala, porque em primeiro lugar quem tem que ajudar é a família.
Então, coloque na lista de que vai receber ajuda viúvas que não têm familiares para ajudar. E aí Paulo vai dizer algo que hoje em dia seria um escândalo. Mas eu já preguei sobre esse texto também, tem no meu canal do YouTube. Paulo fala assim: e somente viúvas que tenham um bom testemunho, que se dediquem à oração, à prática de boas obras. Aí ele diz assim, porque existem algumas, e ele fala que estava acontecendo, porque existem algumas, verso 13, se não me falha a memória, existem algumas que, verso 13, mas existem algumas que aprendem a viver de forma ociosa, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando que não devem. Olha o que Paulo fala. Então, é viúva, perdeu o marido? Mas vamos lá, se não tem um bom testemunho, porque Paulo vai falar nesse capítulo que existe algumas que são viúvas e vive pegando todos aí, vive fornicando. Aí ele diz, coloque na lista somente viúvas verdadeiras, que não tenham familiares, e que não fiquem se prostituindo, se fornicando por aí, e que não se tornaram fofoqueiras intrometidas, ociosas, andando de casa em casa, é aquelas que cada dia está na casa de um irmão, fofocando, se intrometendo e falando de coisa que não deve. Paulo diz, se é assim, não coloque na lista. Mas ela não coloca. Vocês estão percebendo a disciplina? Irmãos, algumas coisas da palavra, hoje em dia a gente tem que ter coragem de praticar. Porque imagina você virar para uma pessoa na igreja, e aí eu vou voltar para o preguiçoso. Porque basicamente é a mesma coisa. Você virar para a pessoa e falar, você não vai receber ajuda da igreja, de qualquer forma. Mas por quê? Porque no seu caso, tu é preguiçoso. Tu só fica de casa em casa, você só fica no grupo, no WhatsApp o dia inteiro. Você só fica fofocando, você só fica rolando feed no Instagram o dia inteiro. Já teve irmãos da igreja que falou de você de oportunidade de emprego e tu não foi. Ou então já teve irmãos da igreja que te deu oportunidade de emprego e você não valorizou. Uma semana depois, um mês depois, você estava pedindo conta, ou você estava fazendo corpo mole para ser mandado embora. E eu estou falando aqui só de histórias que a gente sabe que é real, acontece todos os dias. Então imagina, mas essa igreja não tem amor. Não, tem amor sim. Ela está obedecendo a palavra do Senhor. Porque o amor disciplina, sim ou não? O amor disciplina. Como que a gente chama filho que o pai e a mãe dá tudo? E não importa o que faça, dá tudo. De forma pejorativa, é um mimado, é um filhinho de papai. E a gente sabe que esses aí é o que dá trabalho em todo lugar. Certo? Vai dar trabalho. Então, Paulo está dizendo, nós demos o exemplo e nós ordenamos. Mostramos com a nossa própria vida e ensinamos, ordenamos, é mandamento, é para ter ordem na igreja. Se não quer trabalhar, não vai se beneficiar também da igreja. Não vai. Ele continua dizendo, verso 11, pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Aí olha o que ele diz, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Então ele está dizendo, eu não estou falando eu estou falando porque eu sei que tem pessoas no meio de vocês. Irmãos, eu sou apaixonado. Quem me conhece sabe que eu gosto de ser transparente, reto, direto, sem rodeio. Porque eu me inspiro muito em Paulo. Lá na carta aos Coríntios, ele começa dizendo assim, tudo que eu vou escrever, todos os BO que eu vou falar aqui, é porque eu sei que está acontecendo no meio da igreja. A família de Chloe me informou dos problemas que tem. Aqui agora ele fala, eu não estou tirando as coisas debaixo do meu braço. Eu sei que tem pessoas no meio de vocês aí que são preguiçosas. E percebe, ele está no final da segunda carta, ele já havia tocado no assunto da primeira, e o problema ainda não havia se resolvido. É por isso que ele vai pegar pesadíssimo aqui nesses versos. Eu já falei lá na primeira, estou repetindo na segunda. Se a pessoa não ouve e continua na preguiça, vocês vão se afastar dela e ela não vai ser beneficiada pela igreja. Não vai. Porque a igreja não vai sustentar, como a gente diria hoje, né, o popular. A igreja não vai sustentar marmanjo que é preguiçoso e não quer trabalhar. Então,
Quer dar um jeito na vida? Arregaça a mão. Piorou ainda aqueles que, além de não trabalhar, ainda vira fofoqueiro e fica intrometendo na vida dos outros. Né? Então, não vai. Aí, verso 12, ele diz assim: a essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente como o seu próprio pão. Então, a esses preguiçosos, já mandamos o aviso, a exortação e a ordem. Que vocês arregassem as mangas, dão um jeito, sai do sofá, se for preciso, põe fogo nesse sofá para você nunca mais deitar nele e vai trabalhar. Se vira, dá um jeito, vai trabalhar e através do seu trabalho você coma o seu pão. Mas viver às custas da igreja, ninguém vai viver. Olha o famoso que a gente diz hoje, não viver encostado, né? Tem gente que é o encosto, né? Não o encosto que algumas igrejas dizem que é demônio, mas o encosto de encostar mesmo. Não vai. Na igreja, a igreja só deve lidar com verdadeiros necessitados, não com aqueles que são apenas encostados. Irmãos, eu não sei se você vai lembrar, mas a gente tem uma palavra que resume isso aqui que Paulo está descrevendo, que é o famoso vadiar. Quem lembra dessa palavra? A gente não usa muito hoje não, mas tem o vadiar, né? Inclusive, nós temos na Constituição do Brasil, não, na verdade, antes da Constituição, nós temos o termo vadiagem. Quem lembra desse termo de vadiagem? Nós temos vadiagem, que inclusive ainda é, no Brasil, como é que é o nome? Contravenção penal. Não é crime, mas é chamado de contravenção penal, que são coisas que não caracterizam crime, mas são puníveis pela lei. Inclusive, eu estava lendo a matéria desse ano que há um debate, enfim, não vou entrar em mérito político aqui, senão eu me lasco aqui. Mas enfim, existe uma turma na política que quer acabar com isso, existe outra que mantém sustento, que é a vadiagem, que inclusive discute pessoas que são moradores de rua, e que você vê que é por escolha, pessoas que a gente sabe que tem casa própria, mas preferem ficar. Então existe até hoje uma discussão de se esse deve manter, mas por enquanto está mantido, que é o tal da vadiagem. E só para você entender o que é contravenção penal, é o mesmo, por exemplo, outro exemplo, aquela lei do perturbação de sossego, né? Depois das 10, é a mesma característica. Não é crime, mas você pode chamar a polícia e a polícia vir intervir. É uma contravenção penal. Se você, um exemplo, né? Pode ser bobo, mas não é. Urinar em via pública. E existem vários outros que são contravenções penais. Vadiagem entra nesse quesito. Nesse quesito de que, inclusive, o atual presidente dos Estados Unidos está batendo pesado nessa questão para tentar acabar com isso nos Estados Unidos. Enfim, polêmicas da política, mas volta o ponto. É basicamente o que Paulo está falando. Pessoas que se entregam a uma vida ociosa, que não querem, não é que não tem oportunidade. Irmãos, eu sempre gosto de lembrar, e aqui já fazendo uma aplicação ao nosso contexto, né? Se não me falha a memória, foi ano passado que eu lembro de ler essa matéria, de que o Cine de Lafayette ficou em segundo lugar do estado de Minas Gerais. Vocês têm noção disso? Se tem uma região rica em emprego, é a nossa região aqui. Posso dizer que você pode escolher serviço. Você pode escolher serviço em Lafayette, gente. Não à toa atrai pessoas de outros estados para cá. Então, assim, quando você, especialmente falando, está numa região que é vasta oportunidade de emprego, e você vira e continua dizendo, mas está difícil o emprego hoje, bate na boca porque você... papo, né? Então, não venha com essa. E aqui eu estou dizendo que esse é um assunto da palavra, porque ao mesmo tempo que nossa região é vasta, eu não sei você, mas eu conheço pessoas que classificariam nessa exortação. E aqui, tanto cristãos como não cristãos, né? Então, Paulo está dizendo, trabalha, arregaça a manga e vai trabalhar. Em 2022, eu preguei, acho que umas 4 pregações sobre trabalho. E a primeira delas foi Trabalho é de Deus. E aí eu vou finalizar com isso. Tem no meu YouTube, o nome da pregação vai ser esse, Trabalho é de Deus. Se você botar no YouTube, Trabalho é de Deus, Lucas Melo, você vai achar. Pregação de 22. Irmãos, por que a gente tem que trabalhar? Porque trabalho é de Deus. A gente tem uma compreensão errada, e eu já ouvi pessoas falando isso, de que a gente trabalha porque Adão e Eva pecou. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Se não fosse Adão e Eva, a gente não precisaria trabalhar. É mentira.
É mentira. Gênesis capítulo 2, verso 15 diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para quê? Cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Até hoje, cultivar a terra é um trabalho, sim ou não? Já diria o slogan: agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? O agronegócio, o movimento é o maior, que mais movimenta o PIB do Brasil. O que é o agro, irmãos? Pessoas que se dedicam ao trabalho do campo. E que mesmo com toda a revolução industrial, continua, no caso do Brasil, sendo aqueles que mantêm o PIB brasileiro. E aqui não é bandeira política não, tá? É só um fato, uma constatação de um fato. Hoje em dia você tem sempre que abrir essas coisas aqui. Então, meus irmãos, o que Deus fez? A queda do homem e o pecado foi em Gênesis 3. Eu li Gênesis capítulo 2, verso 15. Antes de Adão, do pecado, Deus pegou o homem e colocou no jardim. E qual que é a expressão que Deus usa quando cria Eva? Uma auxiliadora. Auxiliadora no quê, meus irmãos? No trabalho. Então a gente não trabalha por causa do pecado. Não, o homem já trabalhava antes. O que aconteceu depois da queda é que o trabalho se tornou mais pesaroso. E Deus diz isso claramente em Gênesis 3. A partir de agora, você vai ter que suar muito. A gente trabalha demais e pesado. Aí até, beleza. Mas trabalhar é de Deus. Trabalho é de Deus. Gênesis capítulo 2, o final, vai dizer que o que Deus fez ao sétimo dia? Descansou do quê? O texto diz, Gênesis 3, 5, da obra das suas mãos. A palavra é trabalho. Irmãos, Deus trabalhou. Amém? Deus trabalhou. E João capítulo 5, verso 17, João 5, 17, Jesus tem um momento em que ele diz assim: o meu Pai ainda está trabalhando e eu também trabalho. Então o trabalho de Deus, é claro que é de uma outra natureza, mas Deus escolhe usar essa palavra, trabalho, não só para o que ele fez no começo, mas pelo aquilo que ele ainda fazia quando Jesus esteve na terra. Então, Deus trabalhou, trabalho é de Deus. Segundo motivo, o trabalho está nos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, verso 9, diz assim: 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas no sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus, e aí continua dizendo, e você vai descansar, assim como o próprio Deus descansou. Mas qual que é o detalhe do mandamento? O mandamento não é só descansar no sétimo dia. O mandamento também é, 6 dias você vai trabalhar. Isso aqui daria uma longa conversa também, mas a escala 6 por 1 é do próprio Deus, irmãos. Amém? 6 dias trabalhará e no sétimo você vai descansar. Então, o mandamento não é só descansar, né? O mandamento é trabalhar 6 e descansar 1. Do mesmo jeito que é mandamento do Senhor ter descanso, e deixa eu dizer aqui para quem gosta de trabalhar demais, tá? Trabalhar sem descansar é pecado, tá? Mas esse pecado a gente fala outro dia. Que eu sei que pega a galera. Eu acho que pega mais do que a preguiça hoje em dia é trabalhar demais. Então, do mesmo jeito que descansar é um mandamento, o mandamento também diz para trabalhar. Então faz parte dos 10 mandamentos trabalhar. Terceiro lugar, porque Deus abençoa quem trabalha. Aqui eu não estou citando Deus abençoa quem cedo madruga, não, né? É um ditado popular, mas também é verdadeiro. O Salmo 128, verso 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Verso 2: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Algumas traduções diz, você será feliz e próspero. Então Deus abençoa quem trabalha. Amém? Então, irmãos, é por isso que o cristão, ele tem que trabalhar. Amém? Por isso que o cristão não pode ser preguiçoso. O cristão tem que trabalhar. O tema que eu dei para essa pregação é: trabalho dignifica o cristão. Não tem o ditado? Trabalho dignifica o homem? Trabalho dignifica o cristão. Amém? Porque principalmente sendo cristão, conhecendo a palavra, cristão tem que ser trabalhador. Eu raramente faço isso, mas hoje eu vou falar. Vira para quem está do seu lado e fala com ele: cristão tem que ser trabalhador. Irmãos, deixa eu dizer aqui. Eu acho que o meu tempo já está dando, mas eu não acredito que o cristão tem que ser o melhor naquilo que faz. Você pode ser, mas você não tem obrigação.
Porque eu sei que tem algumas teologias que falam, você tem que ser o melhor naquilo. Não, não obrigatoriamente. Se você é, glória a Deus por isso. Mas você não tem a obrigação de ser o melhor, certo? De ser o melhor. Mas uma coisa você tem responsabilidade como cristão: dar sempre o seu melhor. Que é diferente, quem percebe a diferença? Uma coisa é você ser o melhor no que você faz. Isso aí você não tem obrigação. Se você for, glória a Deus por isso. Dê a honra toda a Deus. Agora é diferente, e aí é responsabilidade cristã. Dar sempre o seu melhor. Sempre buscar trabalhar com excelência naquilo que você faz. Independente daquilo que você faz. Amém? Martinho Lutero dizia, se você é sapateiro, que você engraxe da melhor forma o sapato e dê o preço mais justo. Você vai estar glorificando a Deus, assim como pastores que pregam ou monges que estão no mosteiro. Amém? Então, dê o seu melhor. Agora, outro ponto que é importante quando toco no assunto de trabalhar, e eu não sei quando voltarei no assunto, então... Existe aquele ditado popular, vocês vão entender que tem a ver. Existe um ditado popular que diz assim, não dê um peixe, ensine a pescar. Quem já ouviu esse ditado? Não dê um peixe, ensine a pescar. Aí o pessoal coach, né, a turma do coach vira e diz assim, você não tem que dar as coisas para os outros de mão beijada. Você tem que ensinar ele a pescar. Certo? E por um lado, irmãos, Paulo está dizendo um pouco isso. Em partes, esse ditado é verdadeiro. Porque em partes, Paulo sustenta isso nessa passagem de que você não pode simplesmente sustentar a pessoa simplesmente dando as coisas para ela. Certo? E aí, no sentido de que Paulo diz assim, trabalhe com as próprias mãos e coma do seu pão, se aplica um pouco esse ditado, de que às vezes, ao invés de você sustentar a pessoa, no sentido de ficar só dando peixe, você tem que ensinar ela a pescar. Eu não pesco, eu não trabalho porque eu não sei, então eu vou te ensinar. Certo? Mas não é 100% verdade, porque existe esse outro lado. Uma vez que você ensinou a pessoa a pescar, uma vez que você deu oportunidade, uma vez que ela sabe trabalhar, e aí ela não quer trabalhar, aí a gente não pode dar o peixe não. Certo? Mas por outro lado, a palavra de Deus também diz que a gente não pode seguir à risca esse caso. Por que eu lembrei disso preparando esse esboço? Porque infelizmente eu já presenciei casos em uma das igrejas que eu congreguei, de uma família estar passando necessidade, e eu conhecia, porque eu auxiliava no pastoreio, e ser uma necessidade verdadeira, da pessoa não estar conseguindo render fruto do seu trabalho, mas não porque era preguiça, era por questões ali mesmo. E nessa oportunidade o pastor negou o peixe, vamos dizer assim, falando, não, a gente não pode dar o peixe não, a gente tem que ensinar a pescar. E partiu para o lado de levar a pessoa para o escritório e quase que, sabe, assim, lavar a cara da pessoa, você tem que dar um jeito e tal. Por isso que eu lembrei disso preparando esse esboço e decidi colocar. Porque precisa haver um equilíbrio, amém? E aqui é que entra o pastoreio, que não é fácil de você identificar o que é o que. Amém? De identificar qual caso é um caso e nem todos os casos são iguais, cada caso é um caso. Então, da mesma forma que há um ponto em que a gente deve virar e dizer, eu não vou te dar peixe, você já sabe pescar, você já foi ensinado ou eu te ensinei, então você tem que dar seu jeito. Se você não quiser ir lá na lagoa pescar, tu não vai comer. Porque eu não vou te dar mais peixe de mão beijada, não. Mas existe um outro lado que a gente não pode levar isso à risca. Porque de fato vai haver entre nós pessoas necessitadas e que por um motivo extra ou fora do normal, elas precisam sim que a gente, de certa forma, literalmente sustente. É um caso de um acidente, de uma invalidez e tal. Amém? Então, eu quis pontuar só para a gente saber que vai haver casos e casos, para que senão a gente corte também no meio da igreja, mas o fulano é ajudado. Está entendendo o que eu quero cortar aqui? Há casos e casos. Desde que a liderança demonstre que esse caso é verdadeiro. Estão entendendo o que eu quero dizer? Enfim. Então, meus irmãos, para concluir, Deus trabalhou desde o princípio de todas as coisas. Jesus, em João 17, ele diz, o meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Isaías 53, quando fala do sofrimento de Cristo, e finalizo com isso. Isaías 53, verso 11, diz assim, ele, falando do Messias,
verá o fruto do seu trabalho, do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quando a Bíblia vai falar da obra de Cristo por nós na cruz do Calvário, ela escolhe essa palavra, obra, trabalho. Amém? E ele diz, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Por isso que Jesus diz, o meu Pai continua trabalhando e eu também estou trabalhando. Na cruz do Calvário, o que ele disse? Está consumado. Em João 17, orando ao Pai, ele ora dizendo assim, Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que o Senhor me deu. Então, de certo sentido, meus irmãos, Jesus e o próprio Deus Pai tratou toda a obra da salvação como um trabalho. E deixa eu dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? É que tanto Deus Pai quanto Deus Filho, e também podemos dizer do Deus Espírito Santo, eles não ficaram de braços cruzados no trono de sua glória, sem fazer nada, enquanto a gente se lascava. Posso dizer, eu acredito que eu posso dizer, que mesmo a gente tendo estragado tudo como humanidade, o que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na eternidade decidiu fazer? Arregaçar as mangas e o quê? Trabalhar. E de certo sentido, eles trabalharam no nosso lugar. A gente estava lá no nosso pecado, mortos em nossos delitos e pecados, assim, ó, como se estivesse no paraíso, mas a gente estava morto na mão de Satanás, entregue ao pecado, né? Ali, ó, vivendo uma vida desordenada, uma vida de ociosidade, estávamos nem aí para... E aqui deixa eu dizer, a gente sempre lembra que a nossa salvação não é pela nossa própria obra, mas deixa eu dizer, a gente nem estava trabalhando para ser salvo. Amém? Ou você estava tentando ser salvo quando Jesus te achou? A gente estava nem aí, a gente estava naquela imagem de quem está satisfeito do jeito que está. E mesmo a gente nessa condição, o que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fez? Regaçou a manga e veio trabalhar no nosso lugar. E simplesmente agora dá para nós o fruto do trabalho deles de forma gratuita. Nosso Deus é um Deus trabalhador, que ainda está trabalhando, porque Ele continua trabalhando em nos sustentar e nos santificar até a volta de Cristo. Amém? Por isso que, enfim, não vou entrar nisso, que aí a teologia vai longe. Hebreus, inclusive, diz que a eternidade é chamada de o descanso do Senhor, que nós entraremos no descanso do Senhor. Então, meus irmãos, toda a obra da salvação ela é tratada como um trabalho, porque o nosso Deus é um trabalhador desde o início. E se nós servimos a um Deus que trabalha, mesmo resguardadas as devidas proporções e diferenças de obra, nós não podemos ser preguiçosos. Temos que trabalhar. É muito bom termos uma igreja que tem um entendimento de sustentar os necessitados entre nós. Mas melhor ainda é termos uma igreja em que todo mundo trabalha. E que a igreja precisa sustentar só em caso verídico de... Amém? Vamos orar então? Vamos orar, pedir ao Senhor que arranque de nós toda preguiça, que abençoe o trabalho das nossas mãos. E vamos louvá-lo, né? Já que eu lembrei, vamos louvá-lo porque se hoje estamos aqui, e se ainda estamos aqui, inclusive terminando mais um ano, é sinal de que o nosso Deus trabalha, continua trabalhando, e até os momentos em que a gente baixou a guarda esse ano, Ele não baixou a guarda e continuou trabalhando em nosso favor. E quem aqui duvida que nesse próximo ano que está prestes a chegar, o nosso Deus não continuará trabalhando por nós? Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós queremos Te louvar, Senhor. Te louvar em primeiro lugar porque o Senhor disciplina os filhos a quem o Senhor ama. E o Senhor diz na Tua palavra, especialmente nessa passagem que vimos hoje, e nas que eu fui mencionando ao longo dessa pregação, como que o Senhor é um Deus que trata a preguiça como pecado, a vida ociosa, a vida desordenada como pecado, a fofoca como pecado.
esse viver apenas cuidando da vida dos outros de forma pecaminosa, essa vida largada, como diria uma canção antiga, deixando a vida levar, é pecado, Pai, é pecado. Que o Senhor possa nos corrigir, até mesmo nesse pecado, que o Senhor possa nos despertar, que o Senhor possa nos tirar, Senhor, da nossa vida preguiçosa em todos os sentidos, Pai, para que a gente possa ser cristãos trabalhadores em todos os sentidos. Que a gente entenda que o Senhor nos chamou não apenas para trabalhar no sentido de igreja, né, servindo, mas também trabalhar para a glória do Senhor no que a gente costuma chamar de vida secular, e que na verdade não é secular, porque se o Senhor criou o trabalho, se o Senhor abençoou o trabalho, então até mesmo quando a gente está de segunda a sábado, ou trabalhando 6 por 1, quando a gente está no nosso trabalho, independente de qual seja ele legítimo e não pecaminoso, o Senhor está com a gente, o Senhor está nos abençoando, o Senhor está plenamente satisfeito. Nós glorificamos o Senhor quando trabalhamos de segunda a sábado. Nós não te glorificamos apenas quando estamos servindo da igreja, nós não te glorificamos apenas quando estamos no culto, nós te glorificamos quando estamos trabalhando, porque o Senhor criou o trabalho, porque o Senhor abençoa o trabalho, porque o Senhor prospera aqueles que arregaçam as mangas e trabalham, e o Senhor disciplina aqueles que se entregam à preguiça e à ociosidade. Mas também queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor também trabalha em nosso favor. A nossa salvação é uma obra e continua sendo uma obra do Senhor. E nós te glorificamos porque, se tratando na nossa vida espiritual, há momentos em que também somos tomados pela preguiça espiritual, em que somos tomados pela ociosidade espiritual, em que paramos de praticar disciplinas espirituais como oração, jejum, leitura da Bíblia, o congregar, e assim paramos de trabalhar na nossa salvação, no sentido de amadurecer, de crescer na vida espiritual. Mas até quando nós também somos preguiçosos espiritualmente, o Senhor não deixa de trabalhar em nosso favor e continua trabalhando em nosso favor, nos santificando, cuidando de nós, sendo bom. E nós temos certeza que no próximo ano que está chegando, o Senhor continuará, porque Tu és fiel, porque Tu és bom, porque Tu és um Deus trabalhador. Que possamos seguir o Teu exemplo, o exemplo não só dos apóstolos que deixaram na Tua palavra, mas também o próprio exemplo do Senhor, do Teu Filho, do Espírito Santo. Que possamos ser cristãos trabalhadores. Se nos tornarmos o melhor naquilo que fazemos, daremos toda a honra e glória ao Senhor. Mas ainda que não nos tornamos o melhor, mas que possamos ser conhecidos, especialmente por sermos cristãos, como aqueles que dão o seu melhor em tudo que faz, para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com todos vocês. Ide-vos em paz, que o Senhor vos acompanhe, e uma semana de muito trabalho para você, para a glória de Deus. Era só para testar se alguém ia falar, não, aí eu não quero.